Fala comigo, nação, tudo bem com vocês? Vitória muito importante aí no Barradão pra cima do Vitória, né? Mas ficou alguns pontos aí de alerta, acredito eu que, né? Assim como eu percebi, a maioria dos torcedores aí percebeu também, falta de ritmo do Flamengo aí gigantesca, principalmente aí na primeira etapa, onde o Flamengo entrou ali, cara, numa rotação muito baixa, o Vitória querendo ali, buscar o resultado, Vitória se dedicando, senti muito ali do que tinha acontecido no jogo do Corinthians, né, o Flamengo, acreditando que jogando ali apenas com a parte técnica vai conseguir resultado, o Flamengo precisa urgentemente parar com isso e melhorar a parte física, correr, como fez no segundo tempo, né, que aí acabou tomando um gol ali do acaso, é do futebol, mas um segundo tempo muito melhor. Entrada ali de Plata, Carrascal acabou melhorando muito o time, mas dá para entender também, né? Tem que dar ritmo pro Arrascaeta, tem que dar ritmo pro Pedro, né? Então, no final das contas, o resultado bacana, conseguimos a vitória e é isso que vale. Vamos estar reagindo aí o pessoal do Linha de Passe, vamos ver o que eles vão falar aí após essa vitória, depois a gente volta com mais notícias do Mengão. Vamos lá, muita gente Vambora. reclamando da atuação do Flamengo. O Flamengo ainda não estreou este ano, por quê, hein? Tudo bem? Bom, olá, boa noite. Os principais times do futebol brasileiro, aqueles que a gente espera mais, que a gente olha antes do início da temporada e fala, esses daqui podem ter sucesso. É óbvio olhar para Palmeiras, Flamengo e também não é nada estranho entender que o Cruzeiro pode estar entre esses clubes. Os favoritos. Só que eles não estão legais. Verdade. Flamengo não está legal. Palmeiras, ainda apesar de ter vencido o Clássico, não está jogando o futebol que o torcedor do Palmeiras espera pelo elenco que tem. E os três, pela grana que colocam e promovem contratações incríveis. A gente fala de Gerson, de Paquetá, agora de John Arias pelo Palmeiras. Eles ainda não estão bem. Eu acredito que eles vão sim engrenar e vão jogar bem. Então não tenho dúvida em relação a isso. Aí o problema do torcedor é que o mundo cai e é quando? Quando é imediatamente. Agora, no caso do Flamengo, se o Flamengo tem um elenco tão absurdo, Que nenhum dos outros dois citados tem. absurdo, ninguém tem. Ninguém tem. O elenco do Flamengo é absurdo. O técnico queria acessar aqui as trocas que foram efetuadas a partir do segundo tempo. Olha os caras que entraram no Flamengo. Carrascal, Plata, Nicolas de la Cruz, Samuel Lino e Bruno Henrique. Outro mundo. O mundo queria esses caras. O mundo queria esses caras. Mas são caras que não estão bem individualmente também, né? Não, mas Quem tá bem individualmente? quem tá jogando não tá e quem tá no Cebolinha. banco também não tá. Talvez o Cebolinha esteja um pouquinho Melhor. acima deles. A defesa não está bem, o conjunto do Flamengo. E o Felipe Luiz tem um desafio que foi citado, que é o Paquetá. O Paquetá, o que o Felipe Luiz falou é perfeito, ele é o treinador e é isso que acontece. O Paquetá, com a bola, vem jogar como meia. Ele joga pelo lado direito, a Arrascaeta pelo lado esquerdo. O Flamengo tem dois meias e hoje um ponta, que é um agudo, quem é? Cebolinha. E o lado direito? O lado direito, com esse movimento do Paquetá, o lateral tem que passar. O lateral tem que passar, o Pulgar fica, dá proteção com os dois zagueiros. O Alexandro pode fazer isso pelo lado esquerdo, sendo o quarto jogador. Então, dois zagueiros, mais o Alexandro, mais o Pulgar. E aí você libera o lateral direito para alcançar o fundo, da profundidade. Aí, cara, não acontece, né? Não acontece. Hoje isso realmente não aconteceu com o Flamengo. O lado direito com o Emerson Royal, ele tem um limite. O fundo do campo, o Flamengo não tem profundidade por ali. Então, o controle do Vitória, nesse sentido, passa a ser do meio para o lado do esquerdo. Alexandre aí bem destrambelhado hoje, Bem, sem necessidade. Né? Sem Então, necessidade. É um Flamengo que não está legal, não está tecnicamente, não. Taticamente, não. Fisicamente. Não deve estar. Acordar para a temporada, o Flamengo já acordou? Não. Então é preocupante. Mas eu acredito que vai ter conserto. Só que é o seguinte, é um ano, cara, que já começou, o estadual está aí já para decidir. Já perdeu um título. Já perdeu um E tem outro para decidir. E o Brasileirão está rolando. E Lanús e Flamengo ganham uma outra dimensão com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a questão é que, como o início de temporada é abrupto por causa do brasileiro, é tudo para ontem. E o Flamengo já estreou na temporada, mal. O Flamengo que a gente espera ainda
não vimos. Num jogo, ele ganhou um jogo do Vasco. A gente até falou, nossa, o Flamengo começou bem, né, e tal, contra o Vasco depois. Muito bem. Não fez nenhum jogo bom. Agora, eu concordo com o Calçade. Quando a gente vê alguns movimentos defensivos, eles são falhos. E essa era a grande força do Flamengo ano passado. A saída de bola do Flamengo, que era muito bem executada, está muito ruim. Tanto que o Vitória, principalmente depois de tomar o gol, adianta a marcação, como fez contra o Palmeiras. Só que dessa vez o Flamengo sofreu. O Palmeiras, por causa disso, aplicou uma goleada. E a gente falava, não pode adiantar a marcação contra times desse nível. E você olha tecnicamente o Flamengo, ele tem atacantes melhores que os do Palmeiras. E só quero fazer um parênteses, porque eu estou vendo muita gente falar, o Paquetá não está jogando como ponta. O Paquetá faz a função que fazia o Gerson. O Felipe falou. Então, é um meia jogando, então tem um atacante pela esquerda, o Cebolinha, que também constrói, o Paquetá pela direita, como um meia que tem que associar com a Arrascaeta, que tem que aproximar do centroavante, ele deixa espaço, como ele vem por dentro, exatamente para o lateral direito passar, o Royal como se fosse um atacante. O Royal, aliás, de todas as contratações do Flamengo, eu já falava disso, inclusive, quando foi contratado, para mim, a mais questionável até agora. Hoje ele foi ok. Ok no limite, tá? Não foi bem, não foi um desastre. E por conta disso tudo, como o time começa a errar, porque para mim o principal problema é técnico, mas obviamente está tudo misturado. A parte tática, a física não deve estar ideal. Como o time começa a errar muito, ele começa a ficar inseguro. Eu acho que os jogadores não estão acostumados a errarem tanto, eles vão se irritando e vão perdendo a mão do jogo. O goleiro do Vitória não fez nenhuma defesa, o Vitória teve mais chances claras, o Vitória jogou melhor que o Flamengo. O primeiro escanteio do Flamengo foi coisa de 38 do segundo tempo. O Vitória, só para... Nos gols esperados, só para referendar, que mostra a produção ofensiva das equipes, o do Vitória é maior que a do Flamengo. 7 escanteios a 2 para o Vitória, tá? E é óbvio que nesse momento, quando você está mal e você vai disputar o título, como eu acho pelo menos, que o Flamengo vai disputar o título, o importante é ganhar. Mas não dá para jogar assim por muito mais tempo. De alguma forma, por mais que isso seja cruel, o Flamengo vai ter que achar um jogo mais competitivo, não o seu melhor jogo, porém mais competitivo que esse, rapidamente. O rapidamente é bom lembrar. Final de semana, domingo, tem Flamengo e Botafogo. É mata, não é mata-mata, é mata. Perdeu, já era. O Flamengo já perdeu a Supercopa e o Flamengo depois da quarta de cinzas, na quinta-feira, inclusive com nossa transmissão, a gente vai estar aqui, etc. O Flamengo vai já ter o jogo de ida com o Lanús. Na Argentina. Na Argentina. Tá assim, não é nada, é muita coisa já para esse começo de temporada. Ô Jean, o Felipe Luiz começou a coletiva falando até do gramado. Tá na receita aí de hoje também o gramado ou não? Então, boa noite. Boa noite. Eu estava até curioso para ouvir as explicações do Felipe Luiz, porque de fato o Flamengo foi muito mal. Acho que por tudo que vocês falaram, foi uma vitória gigante, porque foi uma vitória de um time que não jogou absolutamente nada, que foi muito mal. E aí a gente tenta entender motivos para isso. Acho que ele falou de algumas coisas, mas o Flamengo... Ele não explicou, né, exatamente por que o Flamengo não conseguiu jogar. Porque não são só os erros defensivos, os erros nos dois lances, no lance em que o Vitória faz o gol e no lance do pênalti. É a dificuldade em mandar no jogo, em comandar as ações, em ter a bola o tempo todo, porque o Flamengo deveria ter qualidade para isso. E a própria, assim, discussão física, no momento em que você tem dois times, porque é isso, né? O Calçade acabou de trazer os nomes. Você, teoricamente, você pode mudar todo o time para o segundo tempo e manter um nível físico que o seu adversário não vai manter, por mais que, de fato, o Flamengo tenha começado a temporada mais tarde. Então, de fato, é preciso tentar entender, e o Felipe Luiz precisa tentar entender. Eu não sei se ele sabe por que as coisas estão nesse nível ainda. Que o gramado estava uma porcaria, cara, teve uns momentos ali em que a gente via as imagens, era um negócio inacreditável. E é por isso que eu sempre digo, cara, de novo a gente precisa, quando falar de gramado, a gente precisa ter um olhar mais abrangente, precisa olhar para tudo, é igual o papo do Andreas Pereira lá, quer dizer, a gente olha para problemas específicos em momentos específicos e nunca tenta resolver as coisas de maneira mais ampla e geral. Eu não vou entrar nessa discussão agora, vamos falar desse jogo, mas acho que foi um jogo de fato muito fraco e que o Flamengo vence aí por mérito e por qualidade do elenco que tem. Porque você olha o que é esse gol, né? Quer dizer, não é qualquer jogador que faz esse gol que o Cebolinha fez,
não é qualquer jogador que faz o gol que o Pulgar fez. Então, isso vai acontecer muitas vezes com o Flamengo, e é normal que aconteça. Times com grandes jogadores, com jogadores melhores do que os do seu adversário, eles resolvem jogos em que eles atuam mal, né? Esses caras resolvem jogos em que o time atua mal. É um abismo entre Flamengo e Vitória. Exato, e é um abismo, e hoje acho que foi mais disso, né? A questão do Paquetá, eu acho que é uma questão para uma discussão legal, Adaptação. mas que eu acho que não entra, quer dizer, não vamos começar a colocar na conta do Paquetá, que mais uma vez foi mal, é fato, né? Então acho que assim, ele tem jogado mal, mas não dá para colocar na conta do Paquetá olhando para o elenco que o Flamengo tem e um elenco que já vem jogando junto desde o ano passado. O Paquetá acabou de chegar, exatamente. Eu vou usar um exemplo. Mas só uma coisinha, Calçade, acho que em relação ao Paquetá, não tem 10 dias de Brasil, mas hoje ele jogou como ponta sim, Birner. Sem a bola. É só pegar. Sem a bola, Não, mas sem a bola ele recompõe. Sem a bola ele volta. A mancha é sem a bola. Com a bola ele joga por dentro. Então, mas a mancha que eu estou olhando aqui de toques na bola também estão. E aí eu acho que tem a ver com o que o Calçade falou. Quando você não tem o lateral que passa o tempo todo e que faz isso não tá legal. Trabalho, você vai ter esse problema. Sim. E, obviamente, aquele não é o lugar para o Paquetá. Né? O Paquetá tem que jogar mais centralizado. E hoje estava tão mal a Arrascaeta. Quando o Vitor Roque chegou, como é que foi o início dele aqui? Foi bem fraco. O Vitor Roque não chegou a fazer. O criticado. Hoje alguém fala do Vitor Roque, alguém está com dúvida. Gente, a gente precisa dar um mínimo. O cara estava na Inglaterra, ele está em condição de jogo, porque ele está no meio da temporada na europeia, então ele pode jogar. Agora, adaptação, posicionamento, como falou o Felipe Luiz, sem a bola, ele tem que voltar pelo lado direito, ele tem que fechar a linha de meio de campo, nesse formato que ele está jogando. Com a bola, ele vai por dentro, tanto que você não vê, o Paquetá não ocupou espaços no campo na profundidade ou linha de fundo. O Flamengo nunca vai fazer isso, né, ele ganha um outro meio, ao lado do Arrascaeta, que é importante. Agora, o lado direito tem que ser preenchido. Tem que ser preenchido por um lateral, seja o Varela ou o Emerson Royal. Agora, no YouTube tinha um fã de esportes falando tem que logo definir os titulares. Gente, vamos lá. Você monta um elenco desse exatamente para você São duas histórias aí. Primeiro é que, se é o maior elenco do Brasil, você tem que parar um pouco desse negócio. Os titulares. Aí, esse é um ponto. Agora, o segundo. O Rossi titular é reserva. O Rossi é titular. E o Emerson Royal, não. O Emerson Royal, não. E Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Seriam os titulares. Pulgar titular. Everton Araújo? Não. Joga o Jorginho. Então Exato. nós temos dois aqui. O Paquetá foi contratado. É titular. Pra ser titular. Arrascaeta. É titular. O Pedro. É titular. Aí tem o Everton Cebolinha que pode ser titular. Eu acho que nesse Ele momento se consolidou como É titular. indiscutível. Aí eu te falo, onde é que estão os reservas nesse time? Você tem duas posições e outra, definir titulares nesse Flamengo é um negócio muito estranho, porque tem jogo que pode ser pro Plata, na visão do Felipe Luiz, pode ser Plata até o Luiz Araújo. Exato. O jogo para 2 meias. Hoje, porque tinha o Vitória, que teoricamente é um time que joga muito fechado, é bom você ter um centroavante ali, segurando os zagueiros, aproximação. Ele tem um arsenal, cara, para escalar com características o time que ele quiser. Então, sim, esse papo de que o titular é o reserva, opa... Senão a gente vai ter que discutir que o Flamengo gastou mal. Ele pode até ter titulares para determinados tipos de jogos, né? Porque acho que isso ele vai falar. Tá bom, quando eu enfrentar o Palmeiras no Allianz, o Cruzeiro em Belo Horizonte, eu tenho um time titular que é esse time que eu imagino como o time ideal para enfrentar essas equipes mais fortes fora de casa. Agora, ele pode ter ideias para enfrentar, né, times mais frágeis no Maracanã. Então, assim, ele tem que ter, acho que, vários modelos. Agora, imaginar 11 titulares tendo essa tem uma quantidade pegadinha com a história do jogador. Paquetá. Tem um colega nosso perguntou, porque falou, Paquetá, que jogava como segundo volante. Se o Paquetá atua como segundo volante, o Jorginho não vai para o banco. Fala comigo, nação, tudo bem com vocês? Do time que O Vitória querendo inteiro. Porque realmente ou Paquetá, uma pancada, não foi? Se forem agradar as pessoas que eu tenho visto aqui, É. ou joga de segundo volante e sai um cara que não pode sair, ou joga como meia e sai o outro que não pode sair, que é o Arrascaeta. Então, a função do Paquetá,
A não ser que o Felipe queira um time mais agressivo contra equipes mais fracas, quando todo mundo estiver inteiro fisicamente, e decida abrir mão do Pulgar para ter Jorginho e Paquetá vindo de trás com construção, Jorginho um pouquinho mais recuado, porque o time vai ser pouco atacado, mas para isso precisa estar a marcação alta correta. O lugar do Paquetá é exatamente esse. Olhando o elenco do Flamengo. Também, né, Birner? Eu acho que assim, o Paquetá... Nesse desenho tático, óbvio, né? Então, exato, é isso que eu ia falar, porque o Paquetá é um jogador de um nível que acho que te permite imaginar que, beleza, pera lá, eu tinha o Pulgar e o Jorginho, agora eu tenho o Pulgar, Jorginho e Paquetá, posso ter os três em campo juntos, numa linha mais próxima? Pode ter, você pode jogar num... Eu vou dar um exemplo, mas você pode... 4-3-1-2, você pode jogar dessa maneira. Então, assim, eu acho que, obviamente, isso o Felipe não teve nem tempo de testar, de experimentar, porque ele vai ter que experimentar com o andamento dos jogos. O primeiro jogo desse time foi um jogo já valendo pelo campeonato. Com o Jorginho à disposição, eu quero ver o dia que não tiver o Paquetá, como é que ele vai usar no dia que não tiver a Arrascaeta, como é que ele vai usar o Paquetá. No lugar do Arrascaeta. No lugar do Arrascaeta. Ou no desenho exatamente do lugar do Arrascaeta, mas ele pode mudar até o formato do meio de campo. Mas ele O falou, Jorginho, né, Calçado, com você não achou Pulgar, que ele hoje... Paquetá, Jorginho, ele pode até tentar encontrar um desenho diferente e aí jogar com um 4-3-3 mesmo. Isso, ele tem alguns formatos. que o eu mais acho que pelo que ele desconfortável falou, para o Paquetá é esse aqui. É esse de hoje, é isso. Para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita, é a posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola, e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, o jogador com uma qualidade tremenda, e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Ainda seguindo nessa questão do Paquetá, tanto no West Ham quanto na seleção, o Paquetá ele jogou ali de segundo volante, tendo todo o ataque de frente para ele, um cara que tinha toda a visão de jogo. E, inclusive, foi dessa forma que ele jogou contra o Sampaio, né? Hoje ele jogou pela direita, fazendo essa função de ponta que você, inclusive, falou que ele volta para marcar algumas vezes. Como que você enxerga como que você faz essa comparação? O Paquetá ele é melhor jogando de frente para os companheiros de ataque atuando pela ponta? Não, ele não joga de ponta, ele joga de meia. É claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era como um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como o jogador na ala, né? E como eu repito, eu jogo com dois volantes lado a lado normalmente, e não precisávamos de volante, precisávamos de meia, e ele foi escolhido para vir aqui como meia. Professor Felipe, boa noite. Ícaro Caldas. Queria que você explicasse um pouco sobre o Vitória hoje veio com linha de 4 no 4-3-3 e o Kaique marcando individual no Arrascaeta. Você esperava isso? Você não esperava? No bloco baixo, Vitória continuava fazendo sua linha de 5. Você foi surpreendido ou não? E quais dificuldades que o Vitória fez para a sua equipe? Obrigado. Bom, eu esperava a linha de 5, esse 5-2-3, 5-4-1 do Vitória. Eu esperava que fossem menos pressionantes, foram bem impressionantes, até mesmo pelas condições do campo. Acho que isso deu certa confiança para eles saltarem mais na pressão. E sempre o Arrasca joga com marcação individual praticamente o ano inteiro. E tentamos sempre dar soluções para essa marcação que eles fizeram. Mas, como eu falei, esse tipo de marcação individual, onde entra todos os adversários dentro do nosso campo, o espaço está sempre na profundidade. E aí que no segundo tempo corrigimos esse detalhe e o time já conseguiu sair mais dessa pressão do Vitória e fazer ele jogar perto da área deles. Então tá aí na ação, esse foi o corte que a gente separou, né? Podemos acompanhar esse corte bem bacana, um corte bem interessante aí, pessoal do Linha de Passe, trazendo aí essa análise pós-jogo. Flamengo consegue sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, uma vitória importante, 3 pontos aí para colocar o Flamengo na parte de cima da tabela. A gente sabe que está apenas no início, é o começo, mas você deixar para querer decidir depois fica tarde demais, né? E o Flamengo tinha que fazer isso, tinha que conseguir esses 3 pontos.
a gente tem que evitar ao máximo aí essa pressão desnecessária para cima do trabalho do Felipe Luiz. E a gente sabe que no Flamengo, meu amigo, se você não conseguir demonstrar resultado aí eh, nos primeiros jogos, se você demorar muito para trazer resultados, você vai ser cobrado, né? Então, importante isso aí, dá tranquilidade. O desempenho continua aí não sendo tão satisfatório como a torcida quer, mas de fato aí o importante de início agora, sabendo que é bem início de temporada, é o resultado, né? E o resultado veio um 2-1 aí, né? O Rossi pegando o pênalti. Que pênalti que o Rossi pegou ali, foi realmente uma pancada, não foi tão colocado assim, não foi tão bem no cantinho, mas foi bastante forte. Rossi acertou, né? Paredão Rossi aí, fazendo mais uma defesa de pênalti. Impressionante aí o aproveitamento do Rossi em defesas de pênalti, né? E foi mais uma super importante para estar conquistando essa vitória aí. Então pode botar na conta do Rossi também essa vitória importante do Mengão, né? Nação, o corte foi esse aí. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, né? Pessoal do Linha de Passes aí, créditos para eles. Já que vocês ficaram por aí até agora, não esquece de dar o like, isso aí ajuda bastante a gente, bastante o canal. Se inscreva também se não quiser perder nada do que tá rolando no Flamengo. Até um próximo vídeo aí, valeu!